Seja muito bem-vindo ao GraçaCast, o podcast da comunidade Graça e Vida. E aqui nós falamos sobre fé, cultura, juventude e, claro, sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Nosso objetivo é te inspirar a viver o Evangelho de forma prática e transformadora. Então já pega o seu café, ajeite o seu fone e vem com a gente. Muito bom dia galera que ouve o nosso GraçaCast. Hoje nosso tema, você sabe, como você já sabe, o nosso tema é sobre a pesca maravilhosa, o chamado de Pedro, né? E a gente tem um convidado hoje, Matheus, que ele é muito especial. Ele é o homem, ele é o nosso líder, nosso pastor. Você sabia que ele tem de ministério, o que nós não temos de idade ainda? O pastor que nós chamamos aqui hoje, que é o nosso pastor Nelson, nosso presidente da comunidade Graça e Vida, ele tem 30 anos de ministério. 30 anos, né? Por alguns chicletes tirados de banco de igreja, né? Por algumas almas alcançadas, né? Vivenciou muitas coisas que a gente vai aprender, né? Então, pastor Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio, Matheus. Terceiro episódio. Terceiro não, quarto episódio. Nosso quarto episódio. Se apresente para nós aí, pastor. Olá, pessoal, graça e paz. É um prazer estar aqui no GraçaCast pela primeira vez. É um momento muito especial, não podemos estar aqui para junto nós aprender um pouco mais da palavra, trocar experiência com esses jovens aqui que estão aqui com todo o gás e com todo o vapor, né? E a gente fica muito feliz por poder estar junto com vocês. E esperamos que você fique conectado conosco aí até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das passagens bíblicas, como o Giovanni já falou, sobre a pesca maravilhosa, que está registrada lá em Lucas 5, do versículo 1 ao 11. A gente vai fazer uma leitura aqui, pastor, para a gente entrar nesse assunto, que é um assunto que Deus tocou no nosso coração para a gente abordar hoje nesse episódio. Então a gente vai ler aqui para a gente poder entrar nesse assunto, para a gente poder falar, para você, para o senhor nos ensinar, durante todo esse período de experiência que o senhor tem, nos ensinar aquilo que Deus tem para falar. Então ali em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 nos diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lado. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu para ele para que ele se afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava a multidão de dentro do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: volte ao mar e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, com outro barco, para que fossem o ajudar. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pois que espanto se apodera dele e de todos os que estavam ali, por causa da pesca que havia sido feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Simão, não temas agora, e em diante, pois agora será pescador de homens. Nessa passagem, pastor, nós aprendemos que quando a gente toma atitudes por conta própria, a gente acaba muitas vezes nos decepcionando, né? A gente vê um breve relato aqui sobre Pedro, que enquanto ele estava indo lançando as redes por vontade própria, ele nada pescou, né? E quando Jesus ordena ele a pescar, o milagre acontece, a pesca acontece, né? E essa passagem nos ensina a confiar mesmo quando nós não vemos o resultado. Então eu queria que você trouxesse para nós um breve resumo, uma palavra, nesse ponto para nós, sobre essa situação, sobre confiar mesmo a gente não vê o resultado.
Interessante, Giovanni, Matheus, que estão aqui com a gente, né? É um tema muito especial, um tema muito chama muita atenção da gente. A pesca maravilhosa e o chamado de Pedro, né? Então aqui tudo se inicia, é o pontapé inicial do começo da missão de Pedro, né? Do verdadeiro propósito para o qual ele nasceu, né? Porque todos nós que nascemos, que existimos, que estamos nesse mundo, nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, para cumprir um chamado de Deus, né? Que muitas vezes a gente vai longos anos da nossa vida tentando descobrir qual é o nosso chamado, porque entre tantas perguntas que a gente ouve constantemente das pessoas pastor, me ajuda a entender qual que é o meu chamado, né? O que o pastor acha? Me ajuda aí, faz entender qual que é o meu chamado. E quando se trata de chamado, já é uma missão que nós viemos para cumprir. E aqui, como o Giovanni falou, foi um dia de frustração na vida de Pedro, né? E quantas vezes nós também estamos aí lançando a rede para tudo quanto é lado, fazendo muito esforço e não tendo resultados. Resultados pelo qual nós queremos, né? Então nós estamos em busca dos nossos resultados, muitas vezes. Porém, não estamos em busca do resultado que Deus quer que nós produza para o reino. E é isso que nós precisamos entender, né? Mas se voltar para Deus, às vezes tem que parar tudo e dizer assim, agora eu me rendo. Agora eu quero começar a entender o que Deus quer comigo nessa terra, né? Que foi o caso de Pedro. Pedro estava trabalhando, estava lutando, e mais que justo, né, poder trabalhar para sustentar a sua família. Porém, nesse dia foi o dia que deu o ponto de partida na vida dele, foi o dia da sua maior frustração, né? O dia da sua maior frustração. Podemos dizer assim, uma noite de frustração, né? Porque Pedro ele era perito na pesca, né? Era um homem especializado na pesca, ele vivia disso, né? Quantas tempestades ele enfrentou em alto mar, na pescaria, e porém teve resultado. Mas justamente aquele dia que ele ia ter um encontro com Cristo, ele não teve resultado, né? Ele não teve resultado. E essa falta de resultado, eu não tenho dúvida que Pedro estava lá lavando as redes, porém estava frustrado, estava triste, porque aquele dia não teria dinheiro, né? Não iria para a feira para vender os peixes, para arrecadar o dinheiro para poder comprar o que ele precisava, ou pagar, quem sabe, as suas contas, né? E trazendo para os nossos dias, muitas vezes acontece isso com a gente também, né? Quantos de nós, às vezes, estamos no momento da nossa vida frustrados porque não tivemos o resultado que nós esperávamos. Só que o fato de você não ter o resultado que você espera, não significa que você não está no lugar que Deus quer que você esteja. Porque aqui Pedro estava justamente no lugar que ele precisava estar. Porque era ali o ponto de encontro que ele teria com Cristo. Era ali nas margens do mar da Galileia, de Genezaré, o lago de Genezaré. Era ali o local, foi o ponto de encontro que Deus marcou para se encontrar com Pedro. Então Pedro estava no lugar certo, mas na função errada. E esse texto, pastor, ele me chama muita atenção, porque se você pegar o contexto, eu acredito que Pedro ele já estava ali com a fé abalada, porque ele já tinha tentado a noite inteira pescar, buscando peixe, nenhum peixe sequer ele pegou, né? E como o senhor falou, ele era um perito em pesca, então ele sabia os pontos certos. Exatamente. Ele sabia, eu vou pescar ali porque ali eu sei que tem peixe. Não vou pescar aqui porque ontem eu pesquei aqui, então aqui provavelmente não vai ter, né? Só que um dos pontos que me chama a atenção nessa passagem, pastor, que eu quero te perguntar, assim, a gente vê toda essa situação que Pedro estava angustiado, porque ele estava com medo, né? Pois não tinha pescado nada, tinha uma dívida para pagar, né? Tinha medo e realmente estava angustiado. Só que quando Jesus ordena ele a jogar a rede de novo ao mar, ele em primeiro momento, ele diz e responde, lancei as redes durante a noite inteira e nada pesquei. E Jesus fala de novo, lança as redes ao mar. E mesmo com o coração angustiado, mesmo sem esperança, a grande realidade é essa, mesmo sem esperança, Pedro joga as redes ao mar de novo, né? Então, assim, a minha pergunta é, por que muitas vezes é difícil confiar em Deus quando os nossos esforços falham? Porque, assim, a gente aprende com Pedro exatamente isso, né? Ele estava sem força, estava com sono, pois tinha pescado a noite toda, né? Mas mesmo assim, por obediência, ele lançou a rede ao mar. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, pastor. Trouxesse uma breve reflexão para nós.
Então, o que acontece na vida da gente, a gente precisa aprender. É uma caminhada com Cristo, é uma caminhada de aprendizado, né? E a leitura da Bíblia, você estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, é o essencial para você poder entender esses pequenos pontos, né? Que a gente muitas vezes não presta atenção. Pedro, ele já joga a rede não mais porque ele acredita, não mais porque ele confiava nas habilidades dele. Ele se desarmou, ele perdeu todas as suas estratégias de lançar rede, de pescador, ele não tinha mais nenhuma perspectiva nele, né? E na possibilidade também, não existia, ao olhar de Pedro, não existia nenhuma possibilidade que teria algum peixe naquele lago naquele dia, né? Se à noite não tinha, agora durante o dia, muito menos, né? Então ele já tinha se desarmado de todas as possibilidades. Mas porém agora ele joga a rede, ele faz o que Jesus manda. Ele joga a rede não mais porque ele acredita, mas porque ele obedece, né? E o que eu entendo isso trazendo para os nossos dias? Nessa caminhada, como você falou, há 30 anos que nós estamos trilhando essa jornada de pastoreio, cuidando de pessoas, trabalhando. Eu teria uma lista enorme aqui para passar para vocês de trabalhos que eu fiz que eu não tive resultado. Eu não tive resultado para mim. Dentro das minhas expectativas, eu fui frustrado. Eu fui frustrado muitas e muitas vezes dentro das minhas expectativas, né? Que eu precisava lançar rede, precisava jogar, precisava lançar a palavra e não peguei nenhum peixe, né? Mas, porém, com certeza no reino de Deus isso somou, né? Então, quer dizer, se Deus nos chamou para um propósito, nós precisamos entender. O primeiro ponto que nós precisamos entender? Que quando você assume uma missão com Cristo, você não pode mais trabalhar por resultado, pelos teus resultados, esperando que os meus resultados, as minhas expectativas serão atingidas, né? Eu tenho que trabalhar por quê? Por um propósito, né? Então, se eu trabalhar por um propósito, eu não vou focar no resultado. E o grande problema hoje da maioria das pessoas hoje, muitas vezes colegas, pastores que até pararam seus ministérios, eu mesmo, por muitas vezes, na minha caminhada, durante 18 anos que eu caminhei, eu parei várias vezes. Foi vários tempos que eu parei, fiquei 1 ano parado, 2 anos. Por quê? Pelo fato do quê? Pelo fato de não ter resultado, não obter resultado. E a falta de resultado, porque eu estava focado no resultado, me tirou do propósito. Então o que nós temos que entender? Que você precisa trabalhar por propósito e não por resultado. Porque o resultado nem sempre vai vir, ao nossos olhar. Porém, no reino de Deus está tendo resultado, só que a gente não está vendo. E o caso de Pedro aqui foi o seguinte, né? Ele olhando para essa palavra aqui, eu vejo que o que foi uma noite de frustração. Foi uma noite de frustração, uma noite de fracasso. Mas também o que a gente vê aqui? Foi o início de uma eternidade de vitória, né? Foi uma noite de frustração, porém foi o início de um ponto de partida na vida dele para uma eternidade com Cristo, uma caminhada com Cristo. Essa passagem nos chama a atenção em vários pontos, na verdade, né? Ela é uma passagem muito, muito bonita, uma passagem muito edificante. E o senhor falando sobre resultados, né? A gente conversava um pouquinho antes de começar e o senhor fez um comentário que realmente me chamou a atenção, que eu fiquei pensando aqui, né? Que aquilo que Pedro desejava a noite inteira, quando Jesus chega, acontece. Só que logo após isso, o que acontece? Deus manda abandonar aquilo que ele tinha conseguido para seguir a ser o pescador de homens, né? Então, eu queria que você esticasse um pouco esse assunto que você acabou comentando com a gente um pouco antes aí. Na verdade, o que acontece, né? Que eu falei anteriormente, só para complementar. A caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada que nós vamos ter resultado constante na nossa vida dentro das nossas expectativas. Nós teremos resultado sim, mas muitas vezes que nós vamos só ficar sabendo da eternidade. Até nós falávamos um pouquinho antes de começar aqui, comentávamos que quantas pessoas que são tocadas por uma palavra que nós falamos. E às vezes aquela palavra que você falou, ela vai levar essa pessoa à salvação, né? Então a gente precisa entender essas coisas, que às vezes eu nem vou ficar sabendo do resultado da minha pregação, da mensagem que eu entreguei para as pessoas. Muitas vezes eu nem vou ficar sabendo se alguém se converteu ou foi transformado. Só na eternidade que nós vamos saber. Se Deus quiser nos revelar. Caso contrário, nós nem vamos ficar sabendo nunca dos resultados que nós vamos ter. Então, eu volto a dizer, trabalhe por propósito e não por resultado. Como disse Paulo, né, numa das suas cartas que ele escreve, ele fala que nós não andamos por vista, andamos por fé e não por vista.
Quer dizer o quê? Eu não preciso eu ver para mim acreditar. Eu preciso ter fé. Ter fé e prosseguir nessa jornada. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem aí é que antes de Jesus começar a usar Pedro, ele usou o barco de Pedro. O barco. Antes de Jesus usar Pedro, ele usou o barco. Quer dizer, o que eu entendo com isso? Que muitas vezes ele vai nos chamar para nós servir primeiro. Você vai ter que servir ele, estar disponível, ter um coração disponível. Ser ovelha primeiro para depois ser o pastor. Exatamente. E você vai ter que, assim, estar disponível a oferecer a ele o teu melhor. O caso aqui, o que Pedro tinha de melhor? Que podia ajudar Jesus no sentido de cooperar com o ministério de Jesus? O barco. E era o talento para E às vezes Jesus, o que as pessoas querem hoje? Querem ser usados por Deus. Mas não deixa Deus usar suas coisas. E às vezes Deus vai querer usar suas coisas primeiro, a tua disponibilidade, o teu tempo, às vezes o que tu tem mais de valor, para você poder depois ser usado por ele. E aqui fica muito claro isso para mim, que primeiro Jesus usou Pedro, aliás, usou o barco de Pedro e depois começa a usar a Pedro no ministério. E a gente às vezes quer assim ser usado por Deus, mas não quer que Deus use as nossas coisas. Exatamente. Né? Então é uma passagem que, como eu falei, ela é muito edificante, né, Matheus? Verdade. Mas só ressaltando aqui um ponto aqui, né, nessa questão de resultado e propósito, né? Que o propósito ele sempre vai ser maior, né? E você ali estar disposto para fazer parte daquilo, assim, é uma decisão assim, como eu posso dizer? É aquele ato de fé, né? Porque a gente não... Às vezes você não vai participar do propósito lá, do resultado que vai dar o... como eu posso dizer? Lá na frente, Isso. Mas o ato que a gente faz hoje, ele é importante para que a gente chegue... Quem vai estar presente lá na frente chega ao propósito, né? Exatamente. Tem uma passagem que Paulo, uma das suas cartas também que Paulo fala, diz assim que Apolo plantou, Paulo regou. O Paulo plantou e Apolo regou, uma coisa assim, mas Deus dá o crescimento, né? Então, ele falou, às vezes você não vai participar, não vai comemorar junto com a pessoa a salvação, a transformação da família dela, coisa assim nesse sentido. Às vezes você nunca vai ficar sabendo, porque é muito grande, é um ministério assim muito grande, abrangente, né? Assim, nesses 30 anos de caminhada, eu não posso dizer assim, às vezes pessoas... Pastor, quantas pessoas tu já ganhou para Jesus durante esses 30 anos de caminhada? Eu não sei dizer. Às vezes eu sei de algumas pessoas que vieram para frente. E pelo que eu conheço um pouco o senhor, nem interessa saber também. Eu não se preocupa porque a nossa visão está focada no reino. É o propósito. É o propósito nesse sentido. A gente não está aqui para trabalhar, como eu sempre falo, para encher uma igreja, encher as cadeiras da igreja, somente isso. Nosso propósito é abranger o reino. É para que essas pessoas sejam salvas. Às vezes tem muitas pessoas que vão se identificar com o meu ministério, com o meu jeito de trabalho, e vão caminhar junto comigo. Outros, porém, vão caminhar em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então é essa visão que nós precisamos ter. Agora, uma coisa que eu volto a frisar, que eu falei anteriormente, é que Pedro estava no lugar certo, mas na função errada, né? Quer dizer, Deus tinha marcado um encontro com ele em Genezaré, no lago de Genezaré. Porém, Pedro estava fazendo algo que ele não foi chamado para fazer, que ele não nasceu para fazer, né? E o que eu quero dizer para você que talvez está nos assistindo agora? Que não é o lugar em si. Às vezes você está no lugar certo, porém você não está na função certa. É o que você precisa parar para pensar. Eu preciso entender, eu preciso buscar o meu lugar em Deus. Eu não posso buscar um lugar físico, geográfico. Eu preciso aprender a buscar o meu lugar em Deus. Onde é o meu lugar em Deus? Porque depois que você acha o teu lugar em Deus, quem tu é em Deus, descobre a sua identidade, cara, vai fluir normalmente tudo que você precisar. Os peixes vão pular na tua rede. Não vai precisar você, né? E os peixes que eu digo, não é, às vezes, você trabalhar, que se a gente pregar, por exemplo, hoje, só para encher uma igreja, encher uma congregação, a gente vai se frustrar. Ou a gente vai ter que usar meios de artifícios de atrativo para ganhar essas pessoas, para fazer um volume, ou nós vamos pregar a palavra de Deus e deixar que o reino de Deus ele seja expandido, porque pessoas vão ser transformadas mediante essa palavra. O Matheus trouxe um assunto bem direto, né? Que ele falou que a nossa atitude de mudança, talvez a gente não vai ver o resultado lá na frente daquilo que é da decisão que a gente tomou aqui, mas futuras gerações vão tomar. Futuras gerações vão ver esse resultado.
né? E nós, a grande realidade é essa. Se você contextualizar de um modo geral, cara, nós somos fruto de alguém lá atrás que esteve disposto a abandonar o barco para poder transmitir a palavra pra gente, né? E com certeza aquilo que a gente tem se posicionado, né? Principalmente nós, Mateus, que somos que a gente faz parte da nova geração, da juventude, né? Dessa geração, as nossas atitudes hoje, o nosso posicionamento, talvez a gente não vai ver os resultados. Mas eu retorno a falar, o Noah vai vivenciar os resultados, o Luca, né, que é o neto do pastor, o Arthur, que é o neto do pastor, vão vivenciar tudo isso, né? Então assim, é a disposição, né, Mateus? Exatamente. E a gente viu ali que Pedro ele não vivenciou, né, só um milagre ali, né, naquele momento, né? Ele recebeu ali o chamado dele, né? Ser o pescador de homens, né? E na visão do Senhor, assim, como que a gente pode identificar que a gente tem um chamado, assim, sabe? Como que a gente consegue uma forma de a gente entender isso no nosso coração, assim? Como identificar que você tem um chamado para o ministério? Mais ou menos isso, né? Essa é a pergunta. Então, aí são vários fatores, né? São vários fatores que a gente poderia... acho que seria um assunto aí para você poder desenrolar vários pontos para a gente estar analisando, né? Então são vários fatores. Mas a primeira coisa que eu queria enfatizar em relação a essa pergunta o que nós precisamos entender? O que é ministério? Porque hoje o ministério parece que virou meio que status no meio da comunidade cristã. Eu tenho meu ministério. Meu ministério é cantar no louvor. Meu ministério é pregar. Meu ministério é orar pelos enfermos. E é tanto ministério que a gente muitas vezes não sabe mais, está todo mundo perdido, né? Em relação a isso. E as pessoas ficam se perdendo. A pista está sinalizada, como você está andando numa BR, a pista está sinalizada com todas as sinalizações, porém, as pessoas parecem que não estão prestando atenção nos sinais, na sinalização da pista. A pessoa está focada só no destino. E para mim poder chegar ao meu destino, eu preciso aprender o quê? É focar na sinalização da pista. Porque se eu não focar na sinalização da pista, talvez eu nunca vou chegar ao meu destino. E o que eu quero, voltando a falar isso aí primeiro, que eu preciso entender o quê? O que é ministério? Ministério é serviço. Assim, como que eu vou identificar se eu tenho um chamado para o ministério? O que eu preciso entender primeiro? O que é ministério? Ministério é serviço. Então, se ministério é serviço, ele está incumbido dentro de uma missão. Se ministério é servir, eu tenho que estar pronto para trabalhar. E esse trabalho, o bom trabalhador no reino, ele não pode escolher tarefa. Ele não pode escolher. Eu escolhi que eu quero ser só pregar o evangelho. Legal. Mas aí há uma necessidade, porque na missão em si, há uma necessidade enorme. Há uma necessidade enorme de eu fazer, tem que ser meio que multiuso, entendeu? Tem que se fazer várias coisas. Então tem que estar disposto a servir. Se eu tenho um ministério, se eu digo assim, eu tenho um ministério, primeiro, eu tenho que entender que ministério é serviço. Segundo, eu tenho que ter disponibilidade para servir. Tem que estar disponível a servir. Porque, na verdade, o que acontece? Segunda coisa, depois que você entendeu que ministério é serviço, segundo, você tem que entender, eu fui salvo? Eu sou salvo? A pergunta que eu tenho que fazer. Eu já fui salvo por Cristo. Então, se eu sou salvo, se eu entendo que eu fui salvo por Cristo, eu já fui salvo por Ele. Então, significa o quê? Que agora eu já estou dentro. Já estou dentro de uma missão. E qual que é essa missão? É eu dar sequência àquilo que eu recebi. É eu passar adiante aquilo que eu recebi. Cristo me salvou? Minha vida era um inferno, minha vida era isso, meu casamento, minha vida estava toda desgraçada. Fui salvo por Cristo, qual que é o meu dever como cristão agora? É eu passar adiante. Eu passar adiante aquilo que eu recebi em relação à minha salvação, aquilo que Deus fez na minha vida, eu poder passar adiante. Mas o que nós estamos vendo hoje? Eu falo assim, num modo geral, um geralzão assim, não só na nossa igreja, na nossa comunidade, enfim, num modo geral. As pessoas estão entrando nas igrejas para receber bênção, receber cura, receber milagre, e estão indo para casa, preparando o seu coração, criando uma expectativa para voltar no próximo domingo, para receber outras bênçãos.
E aí vai. Então, quer dizer, a igreja em si está se perdendo. Nós em si estamos nos perdendo, porque o que teria que ser o nosso propósito? Fui salvo, então eu já entendi que eu tenho um ministério. E qual que é o meu ministério? É propagar Jesus para as pessoas. É eu passar adiante aquilo que eu recebi. Então, como eu falei, as pessoas vão para a igreja, entram na igreja para receber e voltam para casa para se preparar para receber e voltar para receber de novo. O que seria nosso maior objetivo? Eu entro para receber e saio para liberar. Eu vou para o culto, fazer um culto para Deus, recebo, aprendo e saio para ensinar. E daí vou ensinar no ponto de ônibus, vou ensinar dentro do ônibus, vou ensinar no meu trabalho, vou ser pastor, eu vou ser um ministro do evangelho, eu vou estar dentro da missão. E as pessoas não fazem isso, as pessoas estão abastecidas. O que nós vemos hoje? É um monte de gente, muitas pessoas, vamos dizer assim, pedinte, que estão indo para os cultos para pedir. Eu quero mais, me enche, Senhor, me dá mais, me enche, mas a pessoa não sai para liberar. Então a gente precisa entender que nós precisamos estar pronto para receber, e aquilo que você já recebeu, que foi a salvação, você precisa aprender a compartilhar com os seus irmãos. Eu fico imaginando como a história realmente ia ser totalmente diferente se quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, ele fala não. Vocês já pararam para pensar nisso? Se ele fala não? Porque é exatamente isso que você falou, pastor. Ele recebeu o chamado, entendeu o ministério e entendeu que ele passava a passar adiante aquilo que ele vivenciou. Ele viu o milagre acontecendo. Como ele era um especialista em pesca. E para quem pesca, sabe que na beira do rio você vai pegar peixe pequeno. E a Bíblia fala que encheu os 2 barcos a ponto dos barcos quase naufragar. E aí Jesus ele usa o dia da maior frustração de Pedro. Ele usa o dia que Pedro estava arrasado para poder fazer o quê? Para poder mostrar para ele que não está no meu controle. Que as minhas habilidades, os meus talentos não é o suficiente para mim poder viver o propósito de Deus. Pedro ele passa a entender o que é viver o propósito de Deus quando ele se humilha. Aí você observa um texto ali que fala, não lembro qual que é o versículo, que diz ali, que Pedro, quando ele vê o milagre, ele diz assim, Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Quando ele reconhece que ele é pecador, reconhece as suas mazelas, os seus erros, os seus pecados, quem realmente ele era. Era como se fosse um pedido de perdão para Jesus ali, né? De tudo aquilo que ele tinha... Eu não sou digno, sabe, aí do Senhor. Quem sabe até durante a madrugada, porque ele era conhecedor, né? Quem sabe a madrugada não tô pegando, começou a questionar Deus, né? Começou a gerar as dúvidas. Então, eu vejo essa parte dele realmente se humilhar a Deus como uma forma de pedir perdão, né, pastor? E aí, o que foi a resposta de Jesus? Pedro, tá tudo bem, tá tudo certo. Fica tranquilo, cara. Tá? Não fica apavorado. Vamos conjecturar. Pedro estava numa tremedeira só quando ele viu o milagre. Né? Foi surpreendido por um milagre. Estava lá, tremendo as suas pernas, assustado. Jesus, calma. Fique em paz, porque agora, Pedro, a partir de agora, você vai se tornar pescador de homem. Você vai se tornar pescador de homem. Você vai deixar de fazer o que está fazendo. Quer dizer, ele só foi posicionado no seu verdadeiro propósito quando ele reconhece quem ele estava sendo. Quem ele era? Pecador. Ele era um pecador. Então ele reconhece. E voltando ali um pouquinho da tua pergunta, dentro da pergunta que você me fez ali em relação a como identificar se eu tenho um chamado, uma das coisas que é interessante, até anotei aqui, que a pessoa precisa entender, preciso buscar Deus. Se eu tenho um ministério, se eu entendo que eu tenho um chamado, eu preciso buscar Deus em oração e estudar a palavra. Porque não tem como você se levantar para ensinar se primeiro você não se assentar para aprender. Primeiro eu sento para aprender e depois eu me levanto para ensinar. Primeiro eu mato os meus leões e meus ursos no secreto e depois Deus me coloca para matar gigante em público. É mais ou menos isso. Foi o caso de Davi, fugindo um pouquinho do texto aqui. Deus usou, Davi matou seus leões e ursos no secreto, venceu ele mesmo, como seria trazendo para os nossos dias. Hoje eu venço os meus leões e meus ursos no secreto, entendo, e depois eu me levanto para mim fazer o que tem que fazer em público. É o que acontece ali. Outra coisa interessante, que a gente precisa aprender também, para você entender que você tem um chamado de Deus, é o amor e paixão por aquilo que você faz. Cara, se não tiver amor e paixão por aquilo que você está fazendo, você não tem um ministério. Você está ali só para usufruir um benefício para massajar seu ego, coisa nesse sentido,
E uma coisa assim, principalmente, amor e paixão por pessoas. Porque não tem como você trabalhar no ministério sem envolver pessoas. Tem pessoas que não gostam de pessoas. Eu não gosto de gente, não gosto de lidar com pessoa. Então você não gosta, não se engane. Né? Para o que está fazendo, vai para a cruz. Porque se você não gostar de gente, meu amigo, você está totalmente fora do seu propósito. Então, primeira coisa, é uma das coisas aqui, ó. Paixão por aquilo que eu faço. Tem que ter amor. O que é a paixão? A paixão vai muito além de um desejo. Essa paixão por Cristo é você dar o teu sangue, é você ir à luta, mesmo sem ter resultado. Sem ter resultado. E aí a paixão por pessoas, amar pessoas, saber que pessoas vai dar problema, pessoas vai te trair, pessoas vai falar mal de você, pessoas vai te ajudar, mas não vai, e por aí vai. Muitas coisas vai acontecer durante o ambiente que você vai estar inserido no meio de pessoas, né? E é essa a ideia que você precisa ter. Amor, paixão por gente. E esse amor e paixão por gente, né, pelo ministério, como que a gente identifica? Como que eu identifiquei, pastor, que hoje o meu ministério é música, né? O ministério do Matheus também é música, né? A gente tem isso em comum. Mas assim, como que Mas além do ministério, só acordando aqui, além do ministério de música que vocês têm, que é você é baterista, você toca violão, guitarra, os instrumentos, além disso, não esqueçam que isso aí é uma ferramenta que Deus deu para vocês. Essa é uma ferramenta que Deus deu para vocês usar no verdadeiro ministério. Porque o verdadeiro ministério de vocês não é tocar bateria, nem tocar violão, nem cantar ali. O verdadeiro ministério, volto lá, é vocês propagar Cristo aos ambientes que vocês estão. É levar Jesus para as pessoas, é cumprir o ID do Senhor. Né? E isso aqui é a ferramenta que Deus deu para você tocar violão, tocar bateria. Esse é um talento que Deus deu, mas eu digo assim, não é o ministério verdadeiro de vocês. O ministério de vocês, eu volto a dizer assim, ó, é propagar Jesus às nações. O que Deus faz, ele usa as nossas ferramentas para a gente usar no ministério. Assim, é a cereja do bolo, é algo para assim, é um atrativo, é algo a mais, uma ferramenta. Então assim, e como que isso tem acontecido? O amor e paixão pela obra é algo que arde no coração quando você vê uma situação que você pode ajudar. Né? Eu, como músico, né, falando agora um pouco sobre música, como músico assim, quando eu vejo algumas igrejas, porque hoje a gente vê muitas igrejas com pouco ministério, às vezes é só o playback, né, pastor? Antigamente tinha muito disso, né, só playback. Eu falo assim, eu passo em frente às igrejas, eu oro e falo, Deus, levanta músico com o coração de adorador. Né? Então, assim, aquilo me incomoda. Então, seria mais ou menos isso, pastor? Você entendeu o chamado pro reino? Seria essa chama, assim, quando você vê algo que você pode melhorar, você vê algo que você, tipo, poxa, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa, eu posso agregar alguma coisa. Chego pro pastor e falo, pastor, ó, eu acho que eu posso agregar nessa situação aqui que eu tô vendo e tal, eu posso ajudar? Seria mais ou menos isso? Eu sempre costumo dizer assim, ó, que nós precisamos estar o quê? Eu tenho que estar disposto e disponível. Se eu fui chamado para servir no reino de Deus e eu entendi que o meu chamado é trabalhar no reino de Deus, eu tenho que estar disposto e disponível. Porque tem pessoas que não estão dispostas a fazer, mas ele nunca está disponível. Tem pessoas que estão disponível, mas não está disposta. Ele tem disponibilidade de tempo, ele tem um tempo enorme, ele está ali, está vago, mas ele não tem... Ele tem o tempo em si, a sobra do tempo, mas não tem aquela chama no coração. E nós precisamos ter isso, estar disposto e estar disponível. Né? Eu estou disponível para a obra, porque eu vi uma frase outro dia que diz assim, que quem quer, ele dá um jeito, e quem não quer, ele arruma desculpa. Né? E hoje é isso que acontece, né? Então a gente precisa entender essas coisas, esses pequenos detalhes, né? E outra coisa interessante para entender se eu tenho esse chamado, é a motivação pelo que eu estou fazendo. Qual a motivação que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí um ponto que a gente pode analisar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui como pastor dessa comunidade? Para ganhar um status, para dizer que nem você falou ali, que é o presidente da comunidade, vai se ganhar um destaque? Não. Se for esse o meu objetivo, ganhar um status, ganhar um nome, ganhar ibope, ganhar seguidor, e postar alguma coisa na rede social só para ganhar seguidor, ganhar joinha, ganhar coraçãozinho, então eu tô com a motivação errada. Então, para mim entender meu chamado, por que eu sou chamado? Será que eu sou chamado? É por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou ajudando, auxiliando lá, por exemplo, lá no Ministério do Louvor? Por que eu estou ajudando?
É só para dizer que eu sei melhor do que você? Ou é para realmente para agregar, somar para que essa roda gire mais rápido, né? Porque é uma engrenagem, né? A obra de Deus é assim, é uma engrenagem. Várias peças, né? Várias peças. Se faltar uma peça, a coisa não roda. Então, a gente precisa eu agregar isso aqui, é o meu conhecimento, a minha sabedoria, aquilo que eu sei, para que essa coisa ande, para que esse negócio gire, né? Então, é porque eu faço o que eu faço. Qual é a motivação que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E outra coisa para encerrar esse assunto aqui, que eu até anotei aqui, a obediência. A obediência a Deus e a liderança. Cara, tem muita gente hoje que tem ministério. Na verdade, ele não tem ministério, ele tem habilidade. Ele tem talento e habilidade. Mas ele não é obediente a Deus, ele não é fiel a Deus, ele não reverência, não tem reverência à sua liderança, não respeita a sua liderança, não é submisso, não é obediente. E não adianta. Pode ter habilidade, pode ter talento, mas se não tiver obediência a Deus e a sua liderança, qual Deus constituiu, cai tudo por terra. Então precisamos entender. Tenho que ter essas habilidades. Sim, faz parte. Mas eu tenho que ser obediente. Como falou o Jogonãs, eu tenho que ser ovelha. Né? Tem que ser ovelha, tem que ser submisso. E eu falo isso não como pastor, eu falo isso como ovelha também. Né? Porque eu também tenho que ser obediente. Não é porque sou pastor, porque eu tenho que ser mais que todo mundo. Então sempre procuro me colocar ao mesmo nível. Né? A gente vai sentar e um vai aprender com os outros. Eu estou aqui compartilhando com vocês. Não é porque eu tenho 30 anos de ministérios, tenho mais anos de ministério do que vocês têm de vida, como falou o Giovanni aqui. Que eu não tenho muito que aprender com vocês. Com certeza tenho muito que aprender e muito mesmo. Então eu aprendi muito isso, que a humildade ela vai além da honra. Né? A humildade vai além da honra. Você tem que ser humilde e depois da tua humildade vai vir a honra. Foi o que aconteceu com Pedro aqui voltando lá. Pedro se humilhou, desceu, né, se desarmou e Jesus disse, não, agora você vai ser pescador de homens. E trazendo um pouco para nossa juventude, né? A gente tem... nós somos uma igreja assim que estamos voltando a ter aquela força com os jovens, né? Igual já teve antigamente. E nós temos, assim, casos assim de jovens assim, que não se sentem preparados assim para tomar partido de assumir... Se posicionar. Se posicionar para um chamado maior, assim, levar a palavra, né? Às vezes ele tem o chamado de levar a palavra, mas ele tem aquele receio, tem aquele medo de dar o primeiro passo, né? Ele fica ali mais retraído, só fazendo as coisas ali que ele às vezes não aparece tanto. Mas como que, se fosse dar um conselho, né, uma direção assim, como que ele poderia perder esse medo, né, para ele dar o primeiro passo, né? Esse medo você não vai perder nunca. Você tem que ir com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. É uma frase que eu acho que eu ouço muito da família Souza nas pregações de domingo aqui. Tá com medo, vai com medo. Tá com Felipe aí na casa dele, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? E é isso, não tem o que fazer. O medo vai ser o nosso algoz, vai ser o nosso carrasco. Ele vai estar sempre ali. Você sempre vai ter medo de você fazer alguma coisa nova. Porque o novo, o desconhecido, ele gera medo, né? Ele gera medo. Então o que você precisa entender? Entrar no teu secreto, fazer essa conexão com o Pai, porque eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo ele não fala na tua mente, ele não fala na mente, ele fala no teu espírito, ele fala dentro de você. Então essa conexão, Deus gerou aí dentro, vai para cima. Primeiro, antes de você ir para cima, você colocar em prática aquilo que está aí dentro, você precisa sentar para aprender, ter aquilo que eu falei, a disponibilidade de aprender. E o que acontece hoje, muitas dessas gerações que está andando por aí? Tem o chamado, tem a pegada, tá no óleo, tá no fogo, mas não quer ser discipulado. Renuncia o discipulado. E nós precisamos assentar para ser discipulado. E até com aqueles que já têm mais experiência que a gente. Por exemplo, agora, final do mês, eu estou indo viajar, me conectar com outros pastores que estão muito além, muito além daquilo que eu estou fazendo, para mim aprender com eles. Não é porque eu tenho 30 anos que eu já sei tudo, cara, não sei quase nada. Então tem pessoas aí que começaram depois de mim e estão muito além de mim, entendeu? Estão com seus ministérios, suas igrejas muito maiores, muito crescendo e tal, e eu tenho que sentar com esses caras para mim aprender. Então, o que acontece? Não é porque eu tenho uma chama aqui dentro, um chamado, tenho um desejo, eu já tenho que sair fazendo, na cega, né? Não, eu preciso ser discipulado.
com pessoas que já passaram por caminhos que eu vou ter que percorrer, né? Porque geralmente os caminhos são os mesmos, são parecidos, os desafios são parecidos no ministério, tanto para um quanto para o outro, né? Porque vai lidar com gente. E sempre que você for lidar com gente, os problemas às vezes só vai mudar de endereço, né? Só vai mudar de endereço de pessoas. Ele vai ter. Então você precisa ter uma preparação, uma instrução, tá com dúvida, eu tenho um chamado, sinto que estou com vontade de fazer isso aqui, e buscar esse aconselhamento, buscar esse discipulado, essa orientação. E isso vai te levar o quê? A agregar um potencial. Você vai unir o útil com o agradável, né? A tua vontade, o teu chamado, aquilo que Deus gerou dentro do teu coração com o ensino. Isso vai ser um trampolim para você seguir em frente. Nós queremos aproveitar esse momento de pausa, né? A gente colocou algumas situações que a gente realmente aprendeu, coisas que eu não tinha. Eu tinha lido já há algum tempo de igreja, algumas observações, que é como falou, não é porque eu tenho 30 anos de caminhada que eu não tenho a aprender, né? Mas eu queria abrir aspas aqui, para agradecer você que tá acompanhando a gente, que tem nos abençoado de forma direta ou indireta. Que Deus continue te abençoando, continue nos ajudando, continue orando pelo nosso projeto. E continue até o final do vídeo, porque eu não sei vocês aí, mas aqui o negócio tá realmente, Deus tá fluindo. Deus tá falando, Deus tá ensinando. Continue com a gente até o final, porque Deus ainda continua. Deus continua te esperando para falar algo mais, né? Então, assim, pastor, você falou ali uns minutinhos atrás sobre obediência. A gente queria voltar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque a gente vê que Pedro realmente, ele lançou as redes, não foi por lógica. Porque como a lógica seria ele não pegar peixe, pescou a noite inteira. Sabe lá quantas vezes ele jogou a rede? Né? Então, assim, ele jogou por obediência, né? Então, a minha pergunta é como discernir quando Deus quer que continuemos insistindo, quando Ele está nos direcionando para fazer algo? Essa é a pergunta que a gente queria abordar sobre esse assunto com você nesse bloco. Então, primeiro, né, que a gente precisa entender, né? A obediência, Pedro, na verdade, ele fez o que ali, ó? Ele seguiu uma ordem do mestre, ele fez por obediência e não porque ele acreditava. Ele não estava acreditando que teria peixe, mas ele fez por obediência, né? Porque o que acontece, né? É uma coisa bem interessante, que a obediência ela vai te colocar em lugares que os teus talentos e as tuas habilidades nunca te colocarão, né? A obediência ela vai te colocar em lugares que jamais o teu talento, a tua habilidade, ela te colocaria. Então, obedeça, esquece teus talentos, esquece tuas habilidades, porque as habilidades de Pedro, os talentos que Pedro tinha, não levou ele a lugar nenhum. O resultado o quê? Barco vazio, né? Obediência, barco cheio, né? Então, mais ou menos isso, né? Então, a pergunta que o João fez é como você discernir que Deus quer que nós continue, né? O que eu entendo com isso? Primeira coisa, o que eu preciso entender, do meu ponto de vista? Que nós precisamos o quê? Entender se o que estamos fazendo foi Deus que mandou fazer, né? Primeira coisa que eu preciso analisar. O que eu estou fazendo foi Deus que mandou fazer? O senhor sempre, nas reuniões, né, cortando um pouquinho, pastor, mas é uma observação que eu lembrei agora, nas reuniões, no nosso momento de convívio na terça-feira, o senhor sempre fala isso, que existe uma linha muito tênue, muito fina entre a obediência, entre o que Deus quer a voz de Deus e o nosso desejo. E o nosso desejo, né? Eu queria que você falasse, continuasse um pouquinho, era só um adendo mais ou menos que eu queria falar, porque a gente sempre ouve essa palavra no momento de convívio, no momento de mesa que a gente tem, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho pro pessoal que ainda não ouviu sobre isso. Precisa entender. Esse ponto aqui é muito interessante, né? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo e quem mandou fazer? Foi coisa que eu gerei aqui dentro? Por exemplo, no meu caso, eu tinha 21 anos de idade quando eu fui ordenado a pastor. É a idade do Matheus? Matheus tem quantos anos? 22. Quase acertei. Era um ano mais novo que eu sei. Fui ordenado a pastor. Aí, um jovem, um menino, piá, como se diz aí, um guri, como se diz lá no Rio Grande do Sul, ordenado a pastor com uma missão. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Tive que abrir mão de tudo, praticamente de tudo, né? De estar perto da família, abrir mão de trabalho, abrir mão de um salário fixo, para tu sair sem saber quanto tu vai ganhar por mês, né? Mais ou menos isso, né? Então eu preciso entender. O que hoje eu olho para trás, esses 30 anos atrás? Por que eu tô aqui? Quem me mandou tá aqui? Foi ele, foi Deus. Então eu preciso prosseguir. Mas os resultados, pastor, não tem resultado.
Não, mas eu estou no lugar que eu preciso estar. Então, se eu sei que eu estou no lugar que eu preciso estar, tanto lugar físico quanto no lugar em Deus espiritual, então não tem para que eu parar. Eu preciso prosseguir, né? Então, o primeiro ponto que eu preciso entender: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quem mandou eu fazer? Foi ele? Beleza, né? Então, o que nós temos que fazer? Aqui entra a questão de fé, né? Fé, obediência e a renúncia, né? Eu dar sequência àquilo que eu... Ser perseverante. Eu costumo dizer assim que nós temos que ser resiliente, né? Você tem que se reinventar em algumas fases da sua vida. Não está dando certo de um jeito? Busca a direção de Deus. Ah, mas Deus não falou nada. Então, para mim, continuar fazendo o que eu sempre fiz. Porque o grande problema é que as pessoas dizem assim: se não tem resultado, então não estou vendo o resultado com os meus olhos. Então, eu preciso achar um jeito de trazer resultado. Mas nem sempre essa busca por resultado para satisfazer os meus olhos, a minha vontade, o que eu vou ver, é o suficiente. Eu preciso entender que eu tenho um ministério, tenho um chamado, e eu estou fazendo para o reino de Deus. Às vezes Deus está salvando pessoas e essas pessoas estão sendo salvas através da minha pregação, do meu ensino, e está indo congregar na igreja do meu colega. E daí? Foi o Nelson que morreu na cruz para salvar essas vidas? É a visão de reino, né? Não foi o Nelson. Essas pessoas são de Cristo. Então é Cristo que vai somar. Volto àquela passagem: um plantou, o outro rega e Deus dá o crescimento. Exatamente. E essa questão da obediência, ela também reflete um pouco em maturidade, né? A gente obedecer a Deus, né? Eu acho que nunca vou esquecer uma coisa que eu aprendi na igreja, que foi uma frase que eu ouvi uma vez, que maturidade é para nós exercermos o reino de Deus dentro de nós, né? Que é necessário, né? E a obediência, ela reflete sobre isso, né? Sobre a nossa maturidade em Cristo. Exatamente. E a gente, nos dias atuais, vamos dizer, né? A gente tem a geração presente, assim, a gente acaba encontrando muitas pessoas, assim, desacreditadas em Cristo, né? São pessoas, assim, que já perderam a esperança, né? A gente vê no reflexo dos dias de hoje, né? Então, isso até preocupa como que vai ser, né? Para gerações futuras, né? Então, como que a gente poderia ensinar essas pessoas, assim, dar uma direção também, para que elas não percam a fé, né? Não percam a esperança, assim, em Cristo. Essa é uma missão muito árdua, né? Porque a Bíblia diz que acho que um dos provérbios de Salomão que fala que o irmão ofendido é mais fácil você conquistar uma cidade inteira do que o irmão que foi ofendido. E hoje o que a gente mais tem, eu recebo muitas pessoas, às vezes atendo muitas pessoas, às vezes, que estão frustradas, tão arrasadas. E não foi lá no mundo que feriram elas, foi dentro das igrejas. Se frustraram. Mas elas se frustraram. Por que essas pessoas se frustraram? Porque, na verdade, a expectativa delas nunca foi em Cristo. Foi nas pessoas. Ela foi no resultado que ela queria. Voltando lá pro Pedro, né? Pedro estava focado no resultado. E quando ele focou no resultado, só o resultado que agradava a ele não teve resultado. Então é uma missão muito árdua isso, né? E você trabalhar essas pessoas, porque a pessoa está ferida, ela não sabe se aquele que vai se aproximar dela vai ser aquele que vai se aproximar para curar suas feridas ou para fazer ela sangrar mais. Entendeu? Então é uma missão muito, muito difícil, né? É muito cauteloso hoje você trabalhar com pessoas feridas, né? Então é aquilo que eu volto lá a dizer: muito amor, muita paixão, menos apontar de dedo, mais estender a mão, porque hoje a gente vê muito as pessoas mais apontando o dedo do que estendendo a mão. E a gente precisa aprender estender a mão e não apontar o dedo. Isso é o amor. E trazer essas pessoas a esse entendimento. Porque as pessoas vão se frustrando com Cristo, mas por causa do comportamento que viu e que tiveram com ela dentro da igreja. E nem sempre os que estão dentro de uma igreja, nas quatro paredes, eles são salvos por Cristo. Não é porque ele se batizou, porque está ali exercendo um ministério, que a gente falou, que ele é salvo por Cristo. Ele às vezes não teve o verdadeiro encontro com Cristo, né? Porque a pessoa que teve o verdadeiro encontro com Cristo, ele vai ser mais maleável, vai ser mais flexível, e vai poder ajudar a cuidar dessas pessoas.
Então essa é uma missão que nós temos que ter para curar essas pessoas, para que as próximas gerações elas sejam gerações saradas, né? E a gente vê ali que na passagem quando ocorre o milagre, né? Ali muda todo o cenário, né, da vida de Pedro, né? E trazendo isso para nós, assim, como que, né, o propósito de Pedro, né, de ser pescador de homens, né? Como que nós podemos ser pescadores de homens atualmente, né, nos dias de hoje? Como nós podemos ser pescador de homens? Boa pergunta. Primeiro ponto, né? O que nós precisamos aprender dentro dessa pergunta? Para que Pedro pudesse se tornar um pescador de homem, o que ele teve que fazer primeiro? Né? Primeiro ponto, ele teve que abrir mão do presente que Jesus deu para ele naquele dia. Porque foi o dia da sua maior frustração, mas ao mesmo tempo, veja que a caminhada com Cristo, ela é em dois extremos. Você está no lugar aonde você precisa estar, né, que é no lago de Genezaré, que Pedro precisava estar. O que acontece? Foi dois extremos. Não peguei nada, tô triste, barco vazio, mas ao mesmo tempo, poucas horas depois, barco cheio, que ele teve que chamar os companheiros dele para ajudar a segurar o barco, porque o barco ia afundar. Para dividir os peixes, porque o barco ia afundar. Né? Então, primeira coisa, ele recebe toda essa bênção. Né? Ele recebe peixe como ele nunca tinha recebido na vida. Que ia ficar agora, você não ia ficar rico, mas ele ia ficar próspero, muita prosperidade financeira. Então, para que ele se tornasse, Jesus não disse, você já é um pescador de homens, né? Mas eu vou fazer de você um pescador de homem. Você vai se tornar um pescador de homem, entendeu? E para esse se tornar, significa que ele ia ter que entrar num processo, né? Porque o se tornar que é a parte mais difícil. Então, me tornar um pastor, eu me tornar um líder, me tornar um ministro do evangelho, então é esse se tornar. Então esse é o processo doloroso. E já começa com Pedro aqui, para ele se tornar um pescador de homem, o que ele teve que fazer? Abrir mão. Porque aí você vê no último versículo aí que fala, que não foi acabado de feita a leitura, que daí arrastando o barco para a praia, cheio de peixe, deixaram tudo e seguiram. Para quem ficou esses peixes? Eu sei lá. Alguém passou lá e pegou os peixes. Mas a Bíblia diz que eles deixaram os barcos, deixaram os peixes e seguiram Jesus. Então, para você, o que eu entendo? Para mim me tornar um pescador de homens, eu vou ter que deixar muitas coisas que eu gosto de fazer. E no ministério é assim, gente. Você vai ter que abrir mão daquilo que é proibido e você vai ter que abrir mão até daquilo que é permitido muitas vezes. Até coisas que são permitidas vai ter que abrir mão, sacrificar para você poder exercer o teu ministério. Jesus não mandou ele deixar nada. Ele entendeu que ele precisava deixar tudo por um novo propósito. Então, para você poder se tornar um pescador de homem, um ganhador de almas, às vezes não precisa você deixar teu emprego, deixar a tua família, deixar isso. Não é nada disso que Deus está pedindo. É você deixar no sentido, eu abro mão disso, para mim viver isso. Eu paro de fazer isso para me fazer isso, né? Eu paro minhas horas de folga, em vez de eu ficar lá de bobeira, dando bobeira por ali, eu vou estudar a Bíblia, vou buscar, vou mergulhar na palavra, vou buscar no tempo com Deus, de comunhão, de relacionamento com Ele. É você abrir mão, deixar essas coisas, né? Supérfluo para você viver uma nova história com Ele, né? Viver essa nova história, esse novo propósito. Para o meu caso, por exemplo, quando eu entendi que eu tinha um chamado para o ministério, para a missão, que era pastorear pessoas, cuidar de vidas, eu tive que abrir mão do trabalho, abrir mão do meu salário, abrir mão de ficar perto da minha família, ir para uma cidade que eu nunca nem ouvi falar o nome, vai para lá, então vamos para lá. Quantos membros tem na igreja? Não sei, só sei que tem lá um povo pra você cuidar lá, se não tiver vai ter que ganhar, e mais ou menos foi isso. Então a gente foi abrindo mão dessas coisas, né, para você poder viver, e é o caso de Pedro aqui, a renúncia. Primeiro ponto, a renúncia. E hoje, Mateus, a gente aprendeu várias coisas. A gente aprendeu sobre fé, sobre posicionamento, sobre missão, sobre reino, sobre obediência.
Se a gente expandisse a conversa aqui, ia longe. Garanto que o pastor, né, esses 30 anos de caminhada, tem muita coisa para nos ensinar, né? Mas eu queria pedir para você, pastor, para que você desse uma palavra final, uma palavra profética para as pessoas que estão ouvindo a gente, para as pessoas que ainda não ouviram, quem sabe, uma vez, quem sabe, a palavra de Deus. Queria que você trouxesse uma palavra para essas pessoas e fizesse uma oração para nós, fazendo um favor, se poderia, pô? Com certeza, com muito prazer. Então, finalizamos aqui esse momento aí, agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que temos aqui de estar levando a palavra de Deus através desse meio de comunicação, né? Hoje, como sempre digo assim, está muito favorável de pregar o evangelho. Há uns anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei, era folhetinho, carimbado com o endereço da igreja, os dias de culto, de porta em porta, fiz muito isso. Me lembro uma cidade que eu assumi na época, fui de porta em porta, quase que toda a cidade inteira, entregando panfletinho, evangelizando e convidando para o culto e tal. Hoje está muito mais favorável. Então a gente aproveita esse meio de comunicação, que é uma bênção de Deus, né? Para dizer a você que está aí nos assistindo, você que está acompanhando esse momento especial aí. Busca Deus. Não olhe, como o Mateus falou aqui, você está frustrado, está parado, está decepcionado com a igreja, com o líder, com o pastor. Sei lá com quem você se decepcionou. Volte a Cristo. Vai com Ele, busca Ele, porque Ele não vai te decepcionar. Fica firme com Cristo. E você que já está dentro de uma igreja, está servindo a Deus, está numa comunhão, está em comunhão com a sua igreja, com a sua liderança. Busque em Deus para você desenvolver o seu ministério, para você poder crescer e ser uma bênção nesta terra. Não tem coisa melhor do que a gente poder liberar, transmitir a palavra de Deus. Às vezes nós estamos machucados, estamos feridos, estamos com dor, as coisas não estão bem, mas você poder liberar a palavra de Deus a outras pessoas, isso vai trazer, se torna um canal de cura. Um agente de cura, um agente de transformação. Essa palavra eu libero sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você se torne nesses últimos dias um agente de transformação. Seja um agente de transformação, que os ambientes onde você passar, que seja contagiado pela presença do Espírito Santo, pela presença do Pai, que as pessoas, que você se torne um ponto de referência, para as pessoas olhar para você e dizer assim, não, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu quero que a minha família seja igual à família desse cara, porque é um exemplo, né? Então eu quero dizer a você, não desista. Não desista do seu propósito, não foque só nos resultados. Ainda que você está num lugar que não está tendo resultado, não importa, né? Foque no propósito, porque é o propósito que vai te levar ao seu destino final. Quero estar orando com você agora e pedindo que Deus venha estar te abençoando. Senhor Jesus, eu quero, mediante esta palavra, Deus, que nós liberamos, Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor alcance cada pessoa, cada coração, cada vida que ouvir esta palavra, Deus, que ela seja reposicionada ao seu propósito. Aqueles que talvez um dia, Pai, eles saíram do propósito para o qual eles foram chamados. Que o Senhor possa estar reposicionando eles de volta. Agora não mais lançando a rede, Senhor, sem destino, com as suas próprias habilidades, confiando na sua própria capacidade. Mas agora lançando sim a rede, debaixo de uma palavra, Deus. Uma palavra que o Senhor dá, Senhor. Uma ordem que o Senhor tem dado. Que o Senhor alcance, que o Senhor traga cura aos corações feridos e resgate essas pessoas, Deus, e traga de volta a tua presença, Senhor. Esta oração que eu faço, os abençoo em nome de Jesus, que a tua presença permaneça dentro desta casa, na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Finalizado mais um episódio. É isso aí, galera. Deus abençoe a todos. E até a próxima, né? E assim, finalizando, né? Era pra finalizar, mas finalizando. Se Jesus nos chama para lançar as redes ao mar, que nós não hesitamos, porque a pesca vai ser maravilhosa. Amém. Amém.